Cara, assim, por que que ele escolheu você, por exemplo, para aparecer? Por que que ele não aparece, por exemplo? Você já viu? Não, ver não, mas já conversei, já tive Já contato. conversou, tá. Por que que ele escolhe algumas pessoas para aparecer e outras não? Não é Outras questão. não vêm, sei lá. Todo mundo, ele disse que todo mundo tem um momento programado de ter um contato. Tá. Depende do seu desenvolvimento, do seu treinamento, do seu esforço. Chega um momento que existe uma programação para isso. E naquele dia era o meu momento, né? Assim como várias pessoas tiveram, tocaram nele, viram ele, conversaram por Você tocou horas. nele? Ainda não. Tá. Não tive a oportunidade de tocá-lo, né? Aham. Mas conheci pessoas que tiveram contato com ele, viram ele de dia, inclusive já, tocaram nele, abraçaram Mas ele. nessa forma ou na forma humana? Nessa forma, na forma humana. Tá. Eu já vi o Urandir abraçando ele nessa forma aí, ele pequenininho, né? E o Bilu abraçando o Urandir assim, a perna dele, na nossa Tipo frente. um Yoda, assim, do tamanho, por Exatamente. exemplo, né? É, parece um Ali pouco. naquela proporção ali, olha Ele lá, chega olha ali assim, atrás. ele chega a 1,40 m Ah, então no a máximo, proporção é a mesma. 1,40 m de altura ele chegou, que a gente viu, né? Nessa Tá. forma aí. Agora, humano, ele pode se tornar humano. Ele pode aparecer pra gente, cara, como uma pessoa, se ele quiser. Sim. E cruzar contigo e você nem dá conta que é ele. Não, cruza comigo, não. Para com isso. Mas usa outro de exemplo, pô. Eu não quero. Eu vou, sei lá, mano. Sei lá, mano. Porra. Tô Agora, bem aqui, entendeu? tudo isso, cara, foi pra mostrar que aconteceram esses fatos, esses fenômenos, né? Tá. E a mídia escondeu. Né? Ninguém quis falar a verdade. E agora a gente tá colocando a boca no trombone mesmo. Mostrando a real. E o ET Bilu, ele tem a ver com o ET de Varginha, ou o ET de Não, não. Varginha é mentira, ou tem outros. Como é que a gente sabe quando é verdade ou quando é mentira? Existe alguma maneira de saber Sim, sim. se um relato ufológico é verdadeiro ou falso? Como é que é? Sim, depende da investigação e das provas que você tem, né? O caso de Varginha foi bem real, as evidências, existem histórias, né, inclusive de militares que contam que foi encontrado, realmente o corpo do ser foi levado até lá para a Unicamp em Campinas, né? Só que a gente entende que essa raça, esse ser chamado de ET de Varginha, era um desses aí de 3D. Não eram os seres, né, que vêm de Ah, outras dimensões. ah, Eram raças como os Greys, por exemplo, e outros ligados a esses grupos que vieram para a Terra no passado, tá. mas são físicos. São raças humanas, humanoides, né? Diferentes. Eles Sim. existem. Tá? Então foi verdade sim. Tá. Mas como é que a gente sabe? É só pelas provas. Sim, pelas É, então. evidências e provas. Esses aí não tem nada a ver com o que a gente está falando do ET Bilu, Não, dos tudo bem. contatos Eu dos tô seres, falando né? de ET de uma forma geral, É, ufologia de uma forma geral. Porque, por exemplo, você. Vamos botar as cartas na mesa aqui, por exemplo, tá? Eu não estou te contestando, mas eu acredito que isso faça parte da contestação da mídia em relação ao trabalho de vocês e essas aparições. Se você chega para mim e fala, olha aqui, o Barba, o Rafael, filha da puta, como é que você quer me chamar? Pô, eu tenho um vídeo aqui com ele, ou tenho, pô, uma foto aqui, eu e ele, que na forma normal, e nesse dia de 100 pessoas, eu estou fazendo o advogado do diabo aqui, nesse dia de 100 pessoas, cada um tinha uma visão diferente, cada um bateu uma foto diferente dele, materializado como ele mesmo, como o ET Bilu. Não falta também evidência, assim, para a grande massa acreditar que isso. Porque assim, o relato de várias pessoas é uma coisa importante. Mas ainda assim é relato. Então relato. você pode acreditar ou não. Tem gente que É, acredita que tem político honesto e dá a vida por ele. E todo mundo sabe que não é tanto assim. Então tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Na minha maneira de tentar contestar aqui de alguma maneira, será que a gente não poderia, no caso do ET Bilu, já que ele se materializa e vocês já sabem quando, onde, como, é, cadê a prova cabal de que realmente ele tá ali? não é Ele o momento existe? ainda. Ele disse que isso vai acontecer. Isso que aconteceu em 2010 e vem acontecendo com várias pessoas é uma preparação já para ir já formando uma massa crítica de pessoas que vão sustentar a confirmação dessas evidências que vão acontecer.
ele vai se apresentar mundialmente. É, porque ele não precisava disso. Tipo, Não precisava. A eu tô humanidade falando não assim. está pronta isso não, cara. Não, tudo bem, mas eu tô dizendo assim, ele não precisava ir aparecendo aos poucos para poucas pessoas, para essas pessoas confirmarem que viram. Bastava ele aparecer. Não pode. Senão acontece a Terceira Guerra Mundial, todo mundo se mata no dia seguinte. Mas por que isso? O caos vai ser generalizado com essa revelação dessa forma que muitos esperam. Não pode ser assim. Até porque Mas por que os religiosos, a humanidade, as pessoas iam surtar diante de uma aparição em massa, assim, uma confirmação. Por isso que foi dessa maneira. Ele fez de um jeito até para gerar dúvida, para não ser algo tão chocante, porque as pessoas não estão preparadas para uma situação dessa. A gente acha que está, mas não está. E eles sabem muito bem se a humanidade está pronta ou não para uma revelação em massa. Porque é a mesma coisa. Por que uma nave não pousa então logo? Sim. Por que não desce um ser e se apresenta? Não, mas essa é Pelo a... mesmo motivo que o Bilu não fez ainda. Tá. Só que ele está fazendo isso junto com os seres para um pequeno grupo de pessoas já há muitos anos, o grupo de Dáquila, sendo preparado para essa representação. Tá. Então, em vez de eles chocarem o mundo com uma situação polêmica dessa, eles sabem muito bem que isso não vai adiantar. Vai dar um caos generalizado. Então, eles estão fazendo o quê? Preparando um grupo grande de pessoas, pouco a pouco, para essa confirmação acontecer e ser sustentada nessa representação, nessa parceria que eles estão estabelecendo com a Terra. E outra coisa, não é a primeira vez que eles estão aqui se mostrando. Já se apresentaram centenas e milhares de vezes, cara. Na história da humanidade, eles sempre estão presentes. Como eu disse, Jesus Cristo era ele se manifestando. E aí? Era o ET Bilu ou era Eles. um outro ET? Eram Tá. eles se manifestando ali. Como é que pode? A presença dos grandes mensageiros divinos na Terra eram eles, sempre trazendo ali a presença. Está tudo escrito na Bíblia, está tudo relatado nas histórias. Só que o que acontece? É melhor a gente ler histórias e crenças religiosas do que acreditar num fato hoje. Sim. É melhor você acreditar no passado? Não, no passado tudo bem, acontecia, né? O cara andava sobre as águas. Hoje não. Não vem falar que, pô. Sei lá, você tá falando tanta coisa aí, se você falar que anda Porque nas águas... se Jesus Cristo voltasse hoje, ele seria crucificado de novo. De forma moderna, ele seria crucificado de novo. Eles vão voltar para ser perseguidos e atacados dessa forma? Eles vão voltar para que a humanidade, de novo, faça o que fizeram em todas as vezes? Então, a estratégia agora é outra. É outra. Ele fez aquilo, apareceu como ET Bilu, e o Brasil inteiro ficou sabendo dele. Aham. Mesmo na brincadeira. Ele se fez conhecer. Sim. Falem mal, mas falem de mim. Por quê? Ele já preparou o terreno para a revelação séria dele. Então ele apareceu brincando. A revelação séria que você diz é se revelar, né? Exatamente. Então o choque já foi dado de forma suave. Entendi. Todo mundo já, pô, será que existe ou não? É mentira ou é verdade? Então não vai ser um choque tão radical quando ele voltar. Porque todo mundo já conhece ele, né? Sim, de certa forma, tá aí para todo Pensando mundo ver. por esse ângulo. Sim, sim. Antes de mais nada também eu preciso falar pra galera se inscrever, não, para se inscrever não, para seguir as nossas redes sociais, @barbacast em tudo, menos no Twitter que é @barbacast1, tá? E, bom, aqui embaixo, né, na resenha aqui tem um link fixado de um curso chamado YouTube Sem Aparecer. Não necessariamente você precisa, eu tô falando assim para as pessoas, né? Não necessariamente você precisa criar um canal, aparecer ou não no YouTube. Mas dá para ganhar um dinheirinho lá. Ó. E aí, pô, o dinheiro que vocês ganharem no YouTube, vocês podem, por exemplo, pagar os impostos, né? Não, É verdade. não cometer problemas, às vezes pagar, como fala aquele negócio? Fiança, né? Em caso de... Enfim, vocês não vão fazer isso. Mas aqui embaixo tem o YouTube Sem Aparecer, o curso do Peter Jordan, para quem quer ganhar um dinheirinho legal na internet. Até mesmo ficar rico, quem sabe, né? O cara tem 13 milhões de inscritos só no canal principal dele, tem outros canais. Então aqui embaixo tem. Sigam, e vale a pena. E também tem aquela proteção de 7 dias. Caso você não goste do conteúdo, você pode pedir seu dinheiro de volta numa boa. Mas eu recomendo, depois que a gente começou a fazer, nosso canal só cresceu. Eu falei com o Paulo, né, para ele contar uma história aqui. No final da resenha ele vai contar, se der tempo, se tudo der certo, porque preparamos várias coisas aqui. Mas ele vai contar uma resenha aqui, ele vai contar uma história que pode ou não ser verdadeira. E lá no nosso Telegram
pode ou não ter a resposta, para ver se é verdadeiro ou não. Então, se inscreva no nosso Telegram, tá aqui o link fixado. E lá vocês também vão poder saber aqui algumas coisas de bastidores dessa e das outras resenhas e saber das próximas resenhas também quando a gente estiver lá.